E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Bom, nem pense em pular esse vídeo aqui porque eu separei bastante informações bem relevantes para te passar sobre o que está acontecendo no mercado e sobre o que está prestes a acontecer, para que você fique bem informado e possa tomar as melhores decisões. Para começo de conversa, quero te mostrar esse gráfico aqui, que ele mede a volatilidade do Bitcoin. Como você pode ver, nos últimos dias, a volatilidade do Bitcoin está aumentando bastante, ou seja, o range em que os preços estão variando está ficando mais largo. O Bitcoin está oscilando entre os 35 e os 44 mil dólares aproximadamente. E esse aumento da volatilidade, em contraste com o que vinha acontecendo anteriormente de uma queda da volatilidade, ele denota o sentimento que está tomando conta do mercado, o sentimento de medo e também de incerteza. E corroborando a impressão de que são esses os sentimentos que estão prevalecendo no mercado, a gente tem outro gráfico aqui que mostra que as baleias, ou seja, aqueles grandes detentores de criptomoedas, mais especificamente de Bitcoin nesse caso aqui, as pessoas que possuem mais de 1.000 Bitcoins nas suas carteiras, as baleias estão realizando lucros. Como a gente observa nessa linha verde que está decrescendo, significa que a quantidade de moedas de Bitcoins em hold estão diminuindo nas carteiras das baleias. Por outro lado, apesar de essa maior volatilidade no curto prazo e uma determinada realização de lucros por parte de baleias, a gente tem também notícias positivas. Esse gráfico aqui, ele mostra o desempenho da CleanSpark. Já esse outro aqui também demonstra a força apresentada pela Iris Energy. Essas duas empresas aqui são mineradoras de Bitcoin listadas na Nasdaq, que é a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E a gente vê que nos últimos dias os preços da CleanSpark vêm rompendo médias e vêm alcançando regiões de resistência importantes. Já a Iris vem apresentando um movimento de alta de preços ainda mais forte, ainda mais robusto, chegando não apenas a romper essas médias, mas também essa que vem sendo uma resistência nos últimos períodos. E o que isso significa? Isso sinaliza o aumento da demanda institucional, o desejo de investidores institucionais ficarem expostos ao mercado de criptomoedas. E tem mais uma informação que corrobora essa tendência aqui. A gente vê aqui várias empresas mantendo uma quantidade super significativa de bitcoins nos seus tesouros, como por exemplo a MicroStrategy, do Michael Saylor, que detém nada menos do que 125 mil bitcoins na sua tesouraria, a Tesla do Elon Musk, 43.200 bitcoins, Marathon Digital, entre várias outras, como você pode ver aqui. Então, a tendência de grandes empresas manterem Bitcoin nas suas tesourarias é algo que também vai em linha com esse aumento do desejo de institucionais de se expor ao mercado cripto. E esse é um fator muito positivo para médio e longo prazo, uma vez que indica uma enxurrada de dinheiro prestes a entrar nesse mercado. E o fato recente mais relevante para o criptomercado foi a ordem executiva do Joe Biden a respeito das criptomoedas. Basicamente, nessa ordem executiva, houve um reconhecimento da importância e da magnitude desse mercado. E como eu já falei em outros vídeos, é diferente do que algumas pessoas pensam, não é interesse do governo se contrapor no sentido de proibir as criptomoedas. Por mais que as criptomoedas esvaziem poder dos governos, os governos não têm capacidade de acabar, de banir as criptomoedas. Diante dessa situação, apenas o que resta é eles regularem esse mercado, o que é extremamente positivo para um crescimento ainda mais acelerado, porque a regulamentação do mercado é um outro fator que faz com que haja um fluxo muito grande de capital institucional para o criptomercado. Nessa nota executiva, o Biden também manifestou interesse na criação de um CBDC. CBDCs são moedas digitais de bancos centrais. E a tendência de bancos centrais emitirem as suas próprias moedas digitais
gera um impacto também positivo no mercado de criptomoedas, uma vez que isso acaba dando incentivos para o alargamento, para o aprofundamento da infraestrutura desse ecossistema. Então, até aqui, a gente já viu que no curto prazo o mercado está tomado por incerteza e por medo, como a gente vê pelo índice de volatilidade e pela realização de lucros por parte de baleias. A gente viu também o crescimento de mineradoras de Bitcoin listadas em bolsa de valores e também algumas empresas que detêm grandes quantidades de Bitcoin nas suas tesourarias, o que demonstra a fusão entre o mercado tradicional e o mercado cripto. E essa ordem executiva, por sua vez, sinaliza que essa fusão vai acontecer de forma cada vez mais intensa e acelerada. Mas, a partir de agora, o que a gente tem de fato relevante para ficar de olho? De acordo com a agenda econômica dos próximos dias, o fato mais importante é a reunião do FONC, que vai acontecer agora, nos dias 15 e 16 de março, terça e quarta-feira dessa semana que está vindo agora. A taxa de juros atual dos Estados Unidos é de 0,25%. A taxa de desemprego anterior era de 4% e ela reduziu ainda mais para 3,8% na última aferição. E essa taxa de emprego reduzindo, a taxa de inflação aumentando, passando de 7,5% para 7,9%, e a tendência em função dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia de que a taxa de inflação aumente ainda mais, leva a crer que a gente vai ter uma alta na taxa de juros. A alta esperada é na ordem dos 0,25%, ou seja, a taxa de juros base dos Estados Unidos vai passar a ser de 0,5% ao ano. E eu também não ficaria surpreso se já nessa reunião fosse definido um aumento de não apenas 0,25%, mas de 0,5%. Para que você tenha uma perspectiva da taxa de juros norte-americana em relação ao resto do mundo, vamos ver aqui essa tabela comparando. A taxa de juros na Suíça e no Japão são taxas negativas. Na Europa é uma taxa nula, 0%. Estados Unidos, como a gente já viu, 0,25%. Coreia do Sul, 1,25%. China, 3,7%. Brasil, 10,75%, e Rússia dobrou praticamente sua taxa de juros nos últimos dias em função da guerra. Era cerca de 9,5%, se eu não me engano, ao ano e passou para 20%. E a Argentina, incríveis 40%. Então você vê que a taxa dos Estados Unidos vai aumentar, mas ainda vai permanecer num patamar bastante reduzido se comparado com outros países, mas em comparação a países mais desenvolvidos, esse aumento de 0,25% para 0,5% ou quiçá 0,75% é bem significativo. E como isso vai impactar os mercados? Bom, se esse aumento for para 0,5%, eu acredito que boa parte dessa posição já está precificada. Então, a gente pode esperar uma leve queda nos mercados, mas eu acredito que essa queda não vai ser acentuada. Essa queda vai continuar nesse range de volatilidade que a gente já vem observando o Bitcoin, o criptomercado, de um modo geral, se mover. Se esse aumento for mais acentuado para 0,75%, aí sim a gente pode esperar uma queda mais acentuada, mais aprofundada agora no curto prazo. E além da posição atual que vai ser determinada nessa reunião do FONC, a gente tem que ver o tom dessa conversa para fazer uma leitura de qual vai ser a política monetária a partir das próximas reuniões, ok? Esse também é um fator bem importante para a gente ficar de olho. E agora, para encerrar o vídeo, quero te mostrar algumas notícias relevantes e bem atuais. No Reino Unido foram banidos aqueles caixas eletrônicos, caixas automáticos de criptomoeda, mas eu não vejo uma grande relevância entre essa medida e o preço do Bitcoin. Já essa notícia aqui é muito mais relevante para o mercado. Olha a quantidade de Ether, 10 milhões de Ethers travados para staking no Ether 2.0. O Ether 2.0, o Ethereum 2.0, melhor dizendo, está de vento em popa. As últimas fases para implementação do Ethereum 2.0 estão saindo
bastante conforme o planejado. E quando a fase final de migração do Ethereum 1.0, que se utiliza de Proof of Work como mecanismo de consenso, para o Ethereum 2.0, que vai se utilizar de Proof of Stake, quando essa fusão for feita através da fase chamada The Merge, a gente pode esperar ter uma alta destrava de valor para o Ether. Se correr tudo conforme o esperado, o preço atual de Ether na casa dos $2.500, você vai ver que está muito barato, ok? Então, a quantidade de Ethers travados em staking é um fator bastante relevante que indica o otimismo do mercado, a confiança do mercado em relação à migração do Ethereum 1.0 para o Ethereum 2.0. E para que não fiquem pontas soltas, resumindo tudo que eu disse agora, para o curto prazo, a gente pode continuar esperando alta volatilidade e grandes emoções para o preço do Bitcoin e das criptomoedas de um modo geral. Os mercados em geral, na verdade, estão instáveis, não apenas o mercado cripto. Mas para o médio e longo prazo, a gente tem apenas sinalizações positivas para o mercado cripto. E como justamente as pessoas mais bem preparadas, mais bem informadas, com melhores estratégias e sabendo como investir, bom, são essas pessoas que têm sucesso no médio e longo prazo. Por conta disso, eu faço questão de, aqui no canal, produzir um conteúdo educativo que verdadeiramente vai ajudar você a investir melhor. E se você assistiu o vídeo até agora, eu imagino que você tenha gostado. Então, não vá embora sem antes deixar o seu like, e se você acha que esse vídeo é útil para alguém, compartilha com essa pessoa, tá legal? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.